O senhor pediu para que a gente fizesse um vídeo falando sobre as principais funções do Calc, o LibreOffice Calc. E creio que as principais funções sejam a que o senhor deu em sala, que seria as operações básicas, a função SI, a média aritmética e a conte.si. Então, vamos falar primeiro sobre a média. O que é a média? Média é uma palavra reduzida, que significa média aritmética. O que seria essa média aritmética? Por exemplo, vamos supor que a gente já está fazendo na planilha. Eu vou mostrar mais a vocês. Eu fiz uma planilha com todos os assuntos para demonstrar cada exemplo. Então, a média aritmética seria, se eu tiver números no intervalo de, por exemplo, A1 a 20, se eu colocar a fórmula da média, ele vai me dar a média desses números. Por exemplo, se eu tiver 10 números e somar e dividir por essas 10 casas, ele vai me dar a média. É isso que a fórmula faz. Falando agora sobre a função SI, o que é a função SI? A função SI basicamente é o seguinte: ela basicamente quer dizer que, se for verdade, faça tal coisa. Caso não for verdade, faça isso. Entendeu? É isso que a função SI quer dizer. A função conte.si é uma função estatística para contar o número de células atendente a um critério. Por exemplo, eu tenho 10 células e dentre 10 células são todas de sobrenome. E eu quero saber quantos sobrenomes são Silvas. Aí eu uso essa fórmula para poder descobrir quantas células tem esse sobrenome. Em relação às operações básicas, que é o outro determinado assunto que foi aferido na segunda unidade, a soma basicamente é você pegar duas ou mais células e juntar elas em uma determinada célula e tirar a soma. É muito simples de fazer a soma. Subtração é o inverso, você vai pegar essa célula, só que vai diminuir. Multiplicação é multiplicar a célula por célula. E a divisão é dividir a célula por outra célula. Vamos agora para a tela do computador, que eu vou mostrar a vocês exemplos de cada operação dessa. Vamos lá. Vamos agora mostrar alguns exemplos de cada assunto. Em relação à função SI. Na função SI aqui, esse primeiro exemplo, esta é a fórmula de função SI. Se C3 ele for sim, aqui ele vai dar 51, como se fosse o código de cada pessoa. Caso for não, cadê? Aqui, ó, C4. Ele não conduzir com sim, aqui que é o, no caso aqui, ó, se eu colocar sim aqui, ele vai mudar lá. Por quê? Porque se caso não ele estivesse ativo no trabalho, eu colocaria não. Aí o código da atividade dele daria outro, porque ele teria faltado a atividade. Aqui em função do orçamento aqui de um computador. Eu quero montar um computador, resolvi fazer essa planilha para ver como é que estava meu dinheiro em relação a poder comprar o computador em geral. Aí, onde é que se usa essa fórmula? Se D3, que é o que eu tenho, D3 não, D8, que é o que eu tenho, for maior que C8, que é o preço, vai estar acima do orçamento. Caso não, estará abaixo. Isso aqui é a função SI. Em relação à função soma, é um pouco mais simples. Aqui colocamos 2 semanas de trabalho e eu quero somar os dois para ver quanto que dá. Aí eu pego e coloco aqui, ó, C15, botar a fórmula da soma, traço igual soma, traço não, esqueci o nome dessa coisa aqui, linha de entrada, soma, e coloco os dois valores. Poderia também fazer o seguinte, ó, segurar as 2 células e aqui tem, ó, soma. Se você apertar diretamente aqui, ele já vai somar, ó, como você pode ver, somou aqui. E mesma coisa com os de baixo. Agora subtração foi algo parecido também, só que é o inverso no caso, e não precisa colocar a soma relacionada a nada, é só você colocar uma célula menos a outra entre parênteses que vai funcionar. Pronto. Aí, por exemplo,
não tem como eu fazer segurando as duas células. Ó, aqui. Ó, deu errado. Função de multiplicação é fácil, multi é o nome da fórmula quando você for usar. Aí você pega, pode apertar e segurar nas duas, que vai dar. Aí você troca o sinal ali, porque esse sinal aqui é para soma. E pronto, vai dar o resultado. Agora divisão. Aqui eu coloquei hora jogada por dia de uma pessoa que passou o dia jogando. E aqui foi as horas tentando baixar o jogo, entendeu? Essas horas aqui já se encaixariam aqui dentro. Daí eu peguei e dividi para saber realmente quantas horas eu passei jogando. Na função de média, eu queria saber a nota que o determinado estudante adquiriu de acordo com as duas atividades. E essa aqui é a fórmula de média. Você pode usar a mesma da soma, que é esses dois pontinhos aqui. Ela só muda, que você só vai mudar esse nome aqui na frente, mas a fórmula é basicamente a mesma e só vai mudar o nome média. E aqui na função conte.se, eu queria saber quantos alunos tiraram a nota 4.1. E aqui eu usei isso, ó, se C50, que é esse aqui, essa determinada nota aqui, até ponto C54, ou seja, eu englobei tudo isso aqui. Todas essas notas estão dentro dessa fórmula. E eu queria saber quantas pessoas tiraram 4.1. Aqui, ó. Vamos supor que eu quero saber quantas pessoas tiram 1,5. Eu venho aqui e só faço alterar essa determinada nota. Aí, vai dar que uma pessoa, que foi o que eu fiz aqui embaixo. E aqui foi para saber quantas pessoas tinham tirado 8.1. É isso e vamos para o próximo vídeo.